Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai trazer informações importantes envolvendo Bruno Henrique. Falei no meu vídeo anterior quão importante foi Bruno Henrique. E ele tem algo que ou você nasce com isso ou não nasce, não adianta você aprimorar para tentar conquistar. Ele tem estrela, ele é um jogador extremamente decisivo. E além de ter estrela e ser decisivo, ele também tem algo que muitos atletas gostariam de ter, um vigor físico impressionante. Aos 35 anos, voltando de uma lesão no pubis, que a gente sabe como é enjoado tratar a lesão no pubis, numa altitude de quase 3.500 metros, ele voou em campo. Fisicamente falando, ele se destacou demais. Aos 90 minutos, no fim do segundo tempo, ele deu um pique impressionante, que eu falei assim, gente, como assim o Bruno Henrique está tendo gás para poder correr dessa maneira, mesmo numa altitude, depois de 2 tempos ali insanos contra o Cusco, na vitória por 2-0 do Flamengo. E nós fomos apurar os números do GPS do jogador nessa partida, e são números impressionantes. O Bruno Henrique precisa ser estudado, gente, porque isso não é normal. Não é normal, eu vou trazer os dados aqui, vocês também vão ficar impressionados com esses dados. Também vamos falar sobre como o Flamengo é assunto, né, nas mídias sociais, todo mundo falando dos supostos erros de arbitragem pró-Flamengo no jogo contra o Cusco, mas ninguém está falando nada sobre os outros erros de arbitragem. A gente vai comentar sobre isso também. Vamos falar do problema do Flamengo para voltar ao Rio de Janeiro. Nossa, extremamente complicado, atrapalhando a preparação já para o próximo jogo contra o Fluminense no sábado. Tem muita coisa para a gente falar no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal cresce bastante. Vamos lá, galera. Tá me incomodando muito a forma como estão tratando as polêmicas no jogo do Flamengo. Teve a polêmica do impedimento na hora do gol do Cusco, que eu repito, para mim, não tem como tomar nenhuma decisão analisando aquelas imagens ali. Para mim é extremamente inconclusivo. O lance do Plata, eu acho que sim, o Plata poderia ter sido expulso, mas quem diz que não era para ser expulso traz argumentos baseados na regra, e se é regra, não tem jeito, tem que cumprir a regra, então a regra foi cumprida pela arbitragem do jogo, mas eu acho que era cartão vermelho, tá? Eu tenho a minha opinião. O Flamengo foi, digamos, ajudado, beneficiado? Eu acho que sim. A arbitragem entrou em campo para poder ajudar o Flamengo? É claro que não. A arbitragem, seja no Brasil, seja na Libertadores, na Sul-Americana, em vários momentos ela vai errar. É você torcer para não errar contra o seu time. O Flamengo, por exemplo, já foi muito prejudicado, até mesmo na Libertadores do ano passado. E aí, gente, eu tô vendo muita gente falar Flamengo beneficiado. Engraçado, no jogo do Fluminense na terça-feira, o Fluminense foi muito prejudicado. E eu fico muito tranquilo falar isso, porque eu falei em todas as minhas redes sociais que o Fluminense foi muito prejudicado. Achei um absurdo, o Fluminense jogou mal, mas foi muito prejudicado em 3 lances. O Palmeiras ontem, na minha concepção, foi ajudado, foi beneficiado no erro de arbitragem, no lance do Gustavo Gomes. Então, gente, por que ninguém fala dos outros erros, dos outros clubes? Só fala do Flamengo. Por quê? Eu sei a resposta, porque o Flamengo dá engajamento, ponto e acabou. Ponto e acabou. Para mim é a única explicação. Só falam do Flamengo, só falam do Flamengo. Mas será que vão falar quando o Flamengo for prejudicado? Eu duvido, eu acho que não. Por falar em Flamengo, o Flamengo teve um problema sério aí de voo, atrasou o voo para poder retornar ao Rio de Janeiro, e o elenco do Flamengo, a delegação rubro-negra, está passando a quinta-feira inteira viajando, uma logística extremamente desgastante para ir, para voltar, um jogo na altitude de 3.500 metros, prejudicando a preparação do Flamengo para o próximo jogo contra o Fluminense no sábado. O Fluminense jogou na quarta, tá? Ou seja, tem um dia a mais de descanso, mas, gente, isso não quer dizer que o Flamengo está sendo prejudicado, o Fluminense beneficiado, faz parte do calendário, eventualmente isso vai acontecer até mesmo com o Flamengo, mas a preparação
do Flamengo para pegar o Fluminense está prejudicada. O Flamengo só vai ter um treino efetivo para esse duelo com o Tricolor, que será nessa sexta-feira. No sábado pela manhã, o Leonardo Jardim vai fazer uma ativação muscular, mas não é nem considerado treino, até porque não tem como você exigir demais dos atletas, senão eles vão se machucar, diante desse calendário insano que a gente encontra aqui no futebol brasileiro. Mas, a ver qual time o Leonardo Jardim vai escalar. Creio que ele volte com Pedro e Arrascaeta, o time titular, 2 jogadores que entraram no segundo tempo contra o Cusco, inclusive o Arrascaeta foi decisivo, fez um gol também. Acredito eu que o Samuel Lino volte à ponta esquerda. Fica a dúvida aí na lateral esquerda, se o Alexandre fica à disposição. Na lateral direita, Varela. Na zaga, provavelmente Léo Ortiz volta. Então, essa é a preparação do Flamengo para pegar o Fluminense. Não tem preparação. É treino de vídeo, digamos assim. Um jogo só, é um treino só, não tem como você pedir muito dos atletas nesse treino. É muito mais um treino regenerativo. E para os reservas contra o Cusco, pode ser um treino um pouquinho mais intenso, mas só um pouco, porque senão vai estourar todos os atletas. E por falar em estourar, quem não estoura, fisicamente falando, é Bruno Henrique. Gente, é impressionante o que o Bruno Henrique consegue fazer. Eu vou botar na imagem aí ao lado esses dados. Essa arte que eu estou colocando é uma arte feita por mim, tá? Porque o documento oficial do Flamengo eu não posso divulgar a pedido da fonte. Mas, gente, são números impressionantes. Ele chegou numa altitude de 3.500 metros. Ele chegou à velocidade máxima de 34,4 km por hora. Ele fez 60 acelerações durante o jogo. Ele fez 63 desacelerações durante o jogo. Ele deu um sprint, um tiro, entre aspas, como a gente costuma dizer, de 367 metros. Arrisca aí você do outro lado. Eu faço esses treinos, às vezes, de tiro, de sprint na rua. Gente, isso é complicado, não é fácil não. E ele percorreu 7.183 metros, numa altitude, galera, de 3.500 metros. É impressionante o que o Bruno Henrique fez contra o Cusco. Falei na minha introdução, vou repetir. Ele tem que ser estudado. Mas, Vene, isso faz você crer que o Flamengo tem que renovar o contrato dele? Não, é ter calma. Não é porque fez um jogo muito bem. Na verdade, ele já tinha entrado bem contra o Santos, que eu vou mudar minha concepção. A renovação de contrato tem que ser feita com cautela. E se ela for feita, tá? Bruno Henrique é um ídolo, ele senta à mesa com Zico, sem sombra de dúvidas, ele e o Arrascaeta, é ídolo, mas lembrando que nenhum clube é uma ONG. Você não pode simplesmente fazer algo pensando em gratidão. Você tem que fazer algo pensando, obviamente, no lado esportivo, claro, sempre levando em consideração que você está negociando com o ídolo, mas é um clube. É um clube. Então, é ter cautela, é ter calma, mas fico muito feliz em ver Bruno Henrique atuando dessa maneira, porque se ele continuar atuando dessa maneira, obviamente o Flamengo e o Bruno Henrique vão renovar o contrato. Lembrando que recentemente o Flamengo ofereceu uma renovação de 1 ano, né? Por mais 1 ano, até dezembro de 2027. O atual vínculo dele acaba em dezembro desse ano. Acaba, inclusive, no mesmo dia que ele completa 36 anos, tá? Porque ele faz aniversário em dezembro. Não existe uma negociação entre Flamengo e Danilo ou Flamengo e Botafogo. A informação que o Vene trouxe foi a seguinte: o Flamengo não está negociando, mas ver o Danilo como um jogador muito interessante, se agrada do futebol do Danilo e observa principalmente o movimento do Botafogo, a situação que está passando o Botafogo. O Botafogo está numa briga lá entre SAF e associativo, uma confusão danada, e isso pode facilitar para o Flamengo apresentar um projeto para o jogador e fazer uma proposta pelo atleta. Neste momento, quinta-feira, dia dia 9,
quinta-feira, dia 9 de abril, neste momento não tem absolutamente nada, mas existe sim essa parte do departamento de futebol do Flamengo que está observando o Danilo, que está olhando para o Danilo e que sim, quer contratar o jogador. Então, janela do meio do ano, a gente pode ter sim uma proposta aguda do Flamengo no Botafogo, pode ter sim Flamengo fazendo um movimento firme para poder contratar o Danilo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação, lembrando que a gente está sempre de plantão e sempre de olho em tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Deixa eu falar rapidinho sobre Everton Araújo, porque na manhã de hoje o jogador foi julgado pelo STJD por conta daquela expulsão no jogo contra o Corinthians. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, toda vez que um jogador ele toma um cartão vermelho direto, ele passa por um julgamento no STJD. O Everton Araújo passou por esse julgamento no STJD e foi absolvido. Ficou ali apenas com um jogo de suspensão. Esse jogo já foi cumprido logo depois no jogo contra o Red Bull Bragantino, ou seja, nenhum problema, ele pode atuar no sábado agora contra o Fluminense pelo Mengão. Não sei ainda se ele vai ou não jogar de titular, já que ele jogou muito tempo ontem e a gente viu ontem o Leonardo Jardim colocar o Léo Pereira jogando o Léo Ortiz, tanto o Leonardo, meu Deus, o Léo Ortiz jogando de titular ali, jogando de volante. O que ele pode fazer, e aí ele pode, quem sabe nesse jogo contra o Fluminense, colocar o Léo Ortiz de volante, colocar o Vitão e o Léo Pereira na zaga. Existe essa possibilidade. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Leonardo Jardim, o que você faria? Como é que você escalaria o time para esse jogo contra o Fluminense no próximo sábado? Bom, gente, nós vamos seguir de plantão, vamos seguir de olho. É claro que quando o Flamengo pousar hoje, pode ser que o Flamengo faça algum comunicado, o Flamengo tente, quem sabe, adiar o jogo contra o Botafogo, o Flamengo tente fazer alguma coisa para poder minimizar os danos desse problema logístico que atrapalhou muito o nosso Mengão, tá certo? Vou ficando por aqui, desculpa, eu tô fazendo um vídeo meio cansado.